Oi! Que rápida. Acho que eu tô de fone, mas meu fone não tá funcionando. Peraí. Eu coloquei o fone também, acho que fica melhor, né? Ai, meu Deus. Vou fazer alguma coisa aqui. Agora deu. Acho que vamos dar os bons dias juntas aí, né, Mel? Esperar uns minutinhos o povo se conectar. Tá, sim, tranquilo. Eu só tô... Foi tudo pra cima, Fê. O quê? Os comentários estão em cima. Acho que eu vou dar... Peraí. Ah, os meus tá bem bonitinho, tá? Em ti, Agora assim. vou. Tá, agora voltou. É o que eu tinha que falar também. Eu tava querendo que eu falasse. Ah, tá. Por isso que eu... Tá, entendi. Botei uma musiquinha, não sei se tá dando pra ouvir. Tá. Eu tô escutando. Tá ótimo. Tá. O nome dessa música é Transformador. E tem uma parte dela que fala que as coisas vão passar, mas que a gente tem que confiar. Sim. Né? Então, acho que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Sim, com certeza. Interessante. Bom dia, ó, minha mãe tá conectada, já avisou no grupo da família, a live das gurias vai começar. Oi, Nancy. Saudades. Tava pensando hoje, vai fazer um ano que eu não vou ir. Meu Deus, é muito tempo, né? Saudades. Gente, bom dia, se vocês puderem dar coraçãozinho aí. Quanto mais coraçãozinho nós tivermos, o Instagram entende que é uma live legal e importante, e aí ele compartilha com as pessoas. Olha, Mel, o assunto é os nossos olhos. Coincidência, né, Fê? Coincidências da vida. Coincidências da vida. Eu e a Mel, a gente tem muitas coisas em comum, além dos olhos. Não, hoje até fiz uns cachos, né? Porque eu disse, certamente ela vai estar cacheada, né? Tem que estar... Tem que ser, né? Não gosto liso, gosto... Fica um pouco mais, né? Sim. Os cachinhos. Bom, vou introduzindo um pouquinho, Mel. E... Tá. Pra gente A minha efetivamente prima. começar. A Carla. Pra gente começar, tipo, 10h10, mais ou menos. Tá. Bom, gente, então assim, pra quem não conhece a dupla, né? Eu e a Mel, a gente... Na verdade, a gente se conheceu na Ubra, na faculdade. A Mel foi minha cliente de venda de mantas. Olha, é verdade, eu nem lembrava disso. Sim, né? Hoje eu fiz toda... Assim que começou, né? Isso, fiz toda a retrospectiva. Ai, Jelly. Manda beijo pra ela também, saudades. Oi, Cacá. Então a gente se conheceu quando eu vendia mantas na Ubra, né, na faculdade, para ajudar lá nas compras dos livros, dos xerox e dos infinitos gastos, né? E aí depois a gente acabou sendo colega em alguma disciplina. A Mel estava mais adiantada do que eu, né, na faculdade, mas a pessoa muito ansiosa por aprender o que realmente importava. Isso era muito característica minha, né? Eu antecipei algumas disciplinas e a gente acabou sendo colegas, né? E aí, nisso, a gente estabeleceu uma amizade muito legal, né? Muito bonita, de cumplicidade muito forte. E os nossos papos, né? Nas nossas caronas terapias, sempre esteve muito forte essa questão com essa conexão com a espiritualidade, com esse algo maior, com aquilo que nos move. A gente falava, mas o que sempre ancorava era isso, né? Isso era uma coisa muito, muito doida. E depois eu e a Mel, a gente teve as vivências mais importantes como psicólogas, né, em formação, que foram os estágios, né? Então, a gente fez o estágio em psicopato, né, no IPF. Se eu lembro disso, eu lembro até do cheiro. Não sei se tu lembra. Aquele cheiro de cigarro. De outras coisas também, né? E ali foi um momento em que a gente começou a abrir um portal muito legal, né, Mel? Entre saúde mental, entre espiritualidade, né? O que era uma coisa, o que era outra. A gente teve umas vivências muito fortes lá. E depois, assim, porque a gente gostava, assim, de emoções leves, né? A gente escolheu ir para um hospital de clínicas para fazer o estágio de clínica, em que também, em muitos momentos, a espiritualidade foi algo que nos ancorou,
né, e que fez parte, assim, do nosso trabalho, do nosso olhar, né, para os nossos pacientes. Então, mais para que as pessoas possam entender, né, que além de um par de olhos claros, o que nos conecta efetivamente é o propósito, né? É esse olhar muito mais amplo do ser humano na sua integralidade, né? E não só pelaquela psicologia tradicional, né? E que os nossos papos sempre foram muito nos porquês dos porquês, dos porquês dos porquês. Ah, mas por que a gente está aqui? Mas por que a gente está fazendo isso? Mas o que tem por trás disso, né? Então, acho que é um primeiro assunto que sempre nos norteou muito, né? Gente, eu vou deixar a Mel conduzir mais a conversa, porque ela fez um curso, né? Depois acho que tu fala um pouco sobre isso, né, Mel? Sobre a espiritualidade e a questão da psicologia. E aí, quando a gente começou a conversar, o resumo dela tinha 45 itens sobre o assunto. Então, eu acho que, assim, tu tem muito para agregar nesse ponto. E depois eu entro um pouco com a psicologia positiva, que é o meu olhar, né? Que é o meu norte, que também trabalha essa questão da transcendência, da espiritualidade, de algumas boas escolhas, né? Para que a gente possa se escutar e se perceber, e com isso se conectar com esse algo maior. Né? Então, acho que é um pouquinho disso. Sejam todos bem-vindos, estejam com a gente. No final, né, da nossa live, a gente vai contar uma novidade, né, amiga? Que tem a ver com o nosso propósito. Fiquem até o final. Isso, né? E compartilhem com quem vocês entendam que é importante, porque além de ser um assunto que a gente tem que ampliar um pouco o nosso know-how, é importante para o momento que a gente está vivendo, né? Então, acho que tem muito para agregar. Contigo, Best. Então, né, foi a primeira coisa, assim, né, te ouvindo falar, né, sobre isso, porque eu fico pensando, né, fiquei pensando também, por que a gente conversava tanto sobre isso, né? Porque eu acho que era um espaço também que nós tínhamos, o que a gente encontrava também, porque justamente era aquilo que talvez a gente não tinha, as respostas que a faculdade não nos dava, né? Então, porque esse tema, né, é um tema muito... É pouco estudado, é pouco falado, né? Acho que agora, né, depois de alguns anos para cá, recentemente, até com a questão da psicologia positiva, algumas faculdades, né, estão pesquisando mais sobre isso, e existem muitas pesquisas sobre isso, mas eu acho que justamente naquele período a gente não encontrava essas respostas, né? Então, por isso que a gente conversava tanto sobre isso, para tentar ali, né, de alguma forma, né, entender. Inclusive tinha um recado subjetivo que a gente não podia levar isso para aula, né? Sim, então, sim. assim, eu lembro que teve uma vez que nós levantamos essa pauta, né, no sentido do que era efetivamente um delírio ou uma alucinação e o que tinha com a espiritualidade. E a gente foi questionada, né? Tá, mas só um pouquinho. Ou vocês têm que escolher um caminho, que é o da ciência, ou vocês têm que escolher o caminho que é da espiritualidade. E eu lembro que a gente se olhou e disse, gente, tá tudo errado. Né? Porque as coisas, elas se somam e a gente não é simplesmente corpo, matéria, né? Tem muito mais que envolve isso. Então, acho que esse foi o nosso primeiro... né? A gente queria chacoalhar, acho que o tradicional e efetivamente olhar para isso, né? E hoje, sim, né? A gente tem uma ciência que estuda e cada vez mais a gente vê nos hospitais, em tudo, o quanto que a espiritualidade, inclusive como uma força, se faz presente, né? E só um parênteses, né? Hoje, né, está tendo uma pesquisa exatamente sobre isso, tá? Hoje, né? 2021. Sobre experiências anômalas, né? E a diferença entre o que é uma experiência espiritual e o que é um delírio. Então, isso está sendo estudado nos dias de hoje, né? Por universidades realmente, né, assim, né, de referência, né? Então... As coisas avançaram, demoraram um pouco, né, Fê? Uns 10, 12 anos aí, mas elas avançaram, né? Então, isso é um ponto, né, Fê? Então, eu acho que... E por que tudo isso, né? Porque também, né, toda essa questão, assim, que a gente estuda, né, tu vê, assim, foi muito... porque se a gente pensar lá no comecinho, né, no comecinho da existência, né, a religião, ela sempre esteve envolvida, né, no ser humano como um todo, né? Se a gente pensar assim, quem foram os primeiros médicos, né? Foram os xamãs, os sacerdotes. Então tinha uma ligação direta, né, com essa questão
da religião. É como se fosse assim, era uma coisa só. Tu tomava, né, era feito um ritual, mas Uhum. também a pessoa recebia uma medicação, um chá, alguma coisa, né, para aquilo, né? Então isso é uma coisa que, né, antes era assim. E aí o que foi acontecendo, né? Assim, com o avanço, né, e com o desenvolvimento, acho que também da medicina, né, mais ou menos ali no final do século XX, entrada do século XXI, que a ciência se separou, que ela se, né, dissociou de uma certa forma, né, da religião, né? Então, e entrou muito essa questão assim, se a gente, quanto mais a ciência avança, menos a gente inclui a religião, a gente exclui, né? Só Uhum. que assim, eu acho que também a gente precisa contextualizar, né? Que nem assim, tu vê, a questão da psiquiatria nesse comecinho também, né, fez essa separação e, inclusive, né, houve essa patologização da religião. Então, a religião passou a ser vista, né, como algo, né, que estava ligado com uma doença, com, né, uma neurose obsessiva, né? Então, assim, Freud também, né, ele falou muito na obra dele sobre, né, a questão da religião, falou em vários livros que ele, Uhum. né, fez. É, mas muito, né, com esse conceito crítico, né, assim, né, relacionado com a religião. E aí eu acho que também foi exatamente onde entrou a questão das faculdades, né, não se falar sobre isso, que é o que tu estava falando. A gente não podia Uhum. falar, né? E isso Uhum. é uma censura real, isso não foi só com nós, já ouvi outros relatos, outras pessoas também falando sobre isso, entende? Que não se podia falar. Mas eu acho que a gente também Uhum. precisa contextualizar algumas coisas, né? Porque se tu pensar assim, para Freud, né? Claro que ele estava estudando, né, tudo isso, mas também, né, olha o período, era um período de guerra, né? Ele era judeu, Sim, de muito. Uhum. ele foi perseguido, os livros deles foram queimados em praça pública, ele teve que Uhum. sair do país, né, de origem dele, ele teve que ser, né, acolhido num outro país, né? Então, assim, todo esse contexto, eu acho que isso influencia diretamente por que houve essa separação, né? Além Sim. disso, eu acho que o aspecto também, assim, eu até estava ouvindo essa semana um médico falando sobre isso, né? E ele falando que a questão, assim, ó, a medicina vai, de uma certa forma, né, agir, eu acho que muito com essa parte mais onipotente relacionada com a questão, assim, da cura, né? Eu posso curar. E também dá pra Uhum. gente entender isso, porque eu acho que de uma tamanha responsabilidade, né, essa Uhum. profissão, né, que às vezes a gente precisa ter essa onipotência para conseguir, né, Efetivamente dá conta, né? Uhum. executar isso. E só que assim, quando tu te propõe a curar o outro, é um caminho, é um precipício, porque não é algo real. A gente não cura ninguém, né? Então, assim, ele, Uhum. né, falando também isso na questão assim, de o quanto a gente precisa efetivamente cuidar do outro, não curar alguém, porque o processo de cura é um processo muito relativo. Tu vai medicar, tu vai, né? E depende Uhum. muito, Sim, né? mas tem uma outra parte ali que depende muito, né? Para que as coisas também dê certo, que é a questão da autorresponsabilidade, que é as escolhas. Uhum. Exato, né? Do teu desejo, dos teus mecanismos de defesa, né? Então tem muita coisa envolvida. Então, assim, a gente precisa entender que, então, assim, nessa questão, assim, do fato, né, da medicina se propõe a curar, e aí também teve essa separação, assim, eu cuido do olho, cuido do cérebro, cuido da garganta, sabe? Essa separação também. Então, isso também potencializou que as coisas ficassem separadas, né? Uhum. Porque, né, cada um cuida de uma coisa, né? Então, o ser humano, ele é dividido, sabe? E Sim, não, sim. a gente é um indivíduo, a gente é um todo, né? A gente é um corpo, né, que tem muitas coisas dentro desse corpo, né? Então, Uhum. eu acho que, né, esse é um ponto que, né, a gente precisa entender que, né, e cada vez mais, né, eu acho que até para os profissionais da saúde também entenderem isso dessa forma e aprenderem, porque o que se espera, porque isso também é um outro ponto, assim, os alunos, eles também querem saber, como a gente queria, tem muita gente que quer saber, Uhum. que quer estudar, né? Uhum. Mas não existe isso. Então, eu acho que também, né, a gente precisa aprender como cuidar, como trabalhar a espiritualidade do paciente, né? Como ajudar o paciente a encontrar esse caminho também,
né? Perfeito, Mel, perfeito. Na verdade, o contexto histórico, né, faz com que a gente entenda alguns posicionamentos. E é importante a gente ampliar um pouco esse olhar para entender os porquês, né? Porque senão a gente se coloca na posição do julgamento também, e isso, né, não nos leva adiante. A gente tem que entender os porquês. Mel, assim, uma coisa que eu percebo muito nos meus atendimentos, né, eu acho que não é muito claro para as pessoas. Por exemplo, quando eu trago que essa semana aconteceu isso, né? Uma paciente, a gente fez o VIA, que é uma ferramenta da psicologia positiva, para reconhecer as forças. Uma das forças dela principais, que são as 5 que a gente analisa, é a espiritualidade. E aí eu perguntei para ela, né? O que tu avalia que essa força te ajuda? O que tu avalia que ela te agrega? E de que forma que ela se manifesta em ti? Né? E aí ela trouxe, acho que é algo que é pra gente nortear um pouco uma discussão profunda, porque as pessoas ainda têm dúvida em relação a isso. Ela disse: Fê, eu não vou na igreja, eu não vou numa casa espírita, eu não vou em algum lugar, né? Mas tudo que eu faço, eu percebo que existe a conexão com algo maior. Ela disse, por exemplo, quando eu vou na janela da minha casa e eu paro 1 minuto para observar o céu, eu entendo a grandiosidade desse céu. E eu me conecto com esse algo maior. Quando eu vou fazer os meus atendimentos, porque ela também é da área da saúde, eu me conecto com essa pessoa. Ela disse, então, se tu perguntar para mim se em algum momento eu vou em algum lugar, não, eu não vou. Mas eu sinto que isso tá o tempo inteiro conectado com as minhas ações. E aí eu acho que para a gente abrir uma discussão importante da questão da diferença, né, entre a religião e a espiritualidade. Então, a religião, né, é tudo aquilo que envolve, porque é muito interessante isso, e eu acho que é isso que nos interessa muito, né, exatamente esse relato dela, né, porque a religião, se a gente pensar, tem até pesquisa sobre isso, tá, 97% dos brasileiros se dizem, né, ter algum tipo de religião. 10% dos brasileiros têm até 2 religiões. Então, olha aqui, né? Não basta uma, tem que ter 2, né? Mas para ver como isso é forte no Brasil também. Então, assim, a gente não pode, né, também, assim, porque parece que às vezes quando a gente fala de espiritualidade, a gente vai desconsiderar a religião, né? E a religião é o que nos dá a base de tudo, é o que nos dá esse começo, porque geralmente a gente teve os primeiros contatos, e eu acho que isso até em outras décadas, né, anteriormente, era algo mais forte ainda, agora que parece que se perdeu um pouco isso, né? Mas a religião, ela é muito importante porque ela que nos deu toda essa, né, essa base de conhecimento. Então, assim, a religião, ela tem a ver com a doutrina, com a instituição, com os dogmas, com o livro sagrado, né, que é o que diferencia cada uma, né, se a gente pensar, né, algumas têm, né, um tipo de livro, outros, né, então, assim, essa doutrina, né, que cada uma tem. E tem a parte também da religiosidade, né, que a gente também fala, religião, religiosidade, espiritualidade, né, são conceitos muito estudados hoje em dia, né, por, né, faculdades realmente, né, bem qualificadas e tudo, então, esses são conceitos muito estudados. Né? Então, assim, a religiosidade, ela seria a extensão, né, da religião. É como eu trabalho, como isso fica em mim, né, para essa questão mais da religião. E a espiritualidade... No sentido da aplicabilidade, Mel? No sentido da aplicabilidade? Sim, sim. Como eu vivo a religião, entende? Como eu vivencio a minha religião, sabe? E já a espiritualidade, ela se diferencia, né, um pouco, né, porque justamente é exatamente isso que a tua paciente falou, entende? Essa conexão com algo, tá ligado com a fé, né? É aquilo que tu sente, aquilo que tem dentro de ti, né? Essa conexão com algo maior, com o transcendente, com o sagrado, com Deus, seja o nome que a pessoa quiser dar, mas é como se é justamente essa conexão com aquilo que se sente, sabe? Então, eu achei muito legal assim o relato dela, que na verdade assim eu sempre... E é um pouco do nosso olhar, né? A gente tem muito esse olhar da soma. E é bem isso, assim, acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu sempre penso, e essa é uma coisa que os pacientes questionam, né? Eu preciso ir em algum lugar. Eu disse, gente, esse é um caminho que vocês vão ter que traçar sozinhos, de acordo com os valores, né? De acordo com aquilo que é importante para ti. Tem altas declarações.
E a fé, dentro, quando a gente fala do via, né, da questão das forças pessoais e da espiritualidade, para que a gente possa ter a força da espiritualidade desenvolvida, segundo a ciência que eu estudo, a gente tem que ancorar isso em algumas emoções positivas. Porque as emoções positivas, elas é como se ela fosse o pilar dessa espiritualidade. E aí o que entra, né? O amor, né? Atitudes afetivas, né? O amor ancorando, a questão da esperança, somada ao otimismo. Então, o otimismo no sentido de acreditar que as coisas vão dar certo, e a esperança agir para que efetivamente dê certo, fazer a nossa parte. A própria gratidão, a fé, né? E o perdão, né? Todas essas emoções positivas, elas estão ancoradas para que efetivamente a espiritualidade possa vir como uma força pelo nosso olhar, né? E quando a gente fala de transcendência, né, Mel, que tu falou um pouco aí, é essa conexão com esse algo maior, né? Essa conexão entre existe algo que a gente ainda não desvendou, né? Que ainda não está ainda no nosso palpável, mas entender que esse algo maior nos move e que aí eu vou te falar uma coisa que eu acredito muito, que tudo tem um porquê. E eu confio nos porquês. Né? Então, acho que é um pouco nesse sentido. Vou devolver para ti, que eu sei que tu tem aí o teu checklist. Outra coisa, assim, né? Se o pessoal quiser fazendo pergunta, né, Mel, podem fazendo que a gente... Isso, a gente responde. E sobre... Que nem tu falou exatamente isso, né, Fê, assim, sobre essa questão, assim, né, do algo maior e tudo. E o que eu, né, assim, nesse momento atual que a gente está vivendo, entende, assim, de toda essa questão da pandemia, porque se a gente pensar, olha como é a situação, um paciente, né, qualquer um paciente que vá ser hospitalizado, por exemplo, ou se a gente pensar agora qualquer doença em geral, né? Um paciente que precisa entrar no hospital. Mas pega agora essa questão assim do Covid, né? Como que é o paciente que entra no hospital, né? É um paciente que chega lá, né? Ele é isolado, né? Ele vai ser internado, ele ali naquele momento ele não tem, as perde roupas o contato. dele, ele perde o contato com a família, perde as roupas, ele passa a ser um número, né? Tu é o número 43, né? Tu é chamado assim, ó, o número 43 é chamado agora, né? Então, assim, perde esse contato total, né? E a gente não sabe exatamente porque, né? Como estão, né, acontecendo tudo isso, mas como essa pessoa se sente, né? Então, assim, ali naquele momento, né? E eu acho que também até no momento, assim, da morte também, né? O que te resta ali, né? É como se essa conexão, só porque tu não tem contato com a família, tu não tem mais as contigo. Deu uma travadinha? Voltou. Voltei, só entrou uma ligação. Ah, tá. É só possivelmente essa conexão com esse algo maior, entende? Ontem eu ainda tava, né, num lugar e falando com uma moça, tava fazendo um pagamento e aí a moça começou a falar algumas coisas e ela disse assim, meu marido tá muito angustiado com tudo isso, mas eu já falei pra ele, só o que nos resta agora é Deus. E aí ela usou a palavra que faz sentido pra ela. E a gente está vivendo um momento de perca de controle total, que geralmente são essas defesas que a gente utiliza, né? A minha sogra. São essas defesas que a gente utiliza para viver o dia a dia. Então, assim, a gente, né, a gente trabalha muito isso com os pacientes também. A gente tem essa ideia que a gente tem o controle de tudo, né? Que a gente controla tudo. E aí a gente o tempo todo. Vai vivendo dessa forma, né? E não é tanto assim, né? A gente não tem tanto esse controle. Mas quando acontecem essas coisas, aí a gente percebe, né, assim, na cara, né, que de fato a gente não tem, né, controle de nada. E aí a gente precisa recorrer à nossa espiritualidade, porque é uma das únicas vias que nos traz algum sentido, né, para entender tudo isso que está acontecendo, né, para poder explicar, para poder sentir, para poder ter algo, né? Então, né, imagina, tu tá ali na hora, né, na hora da morte e o que tu vai, né, poder... Tem onde tu vai recorrer. Agora eu lembrei de um dia da nossa supervisão maravilhosa, né, em que a gente saía direto para um café elaborar, mas eu lembro um dia em que a Vivi comentou isso com a gente, né?
em muitos momentos, a única coisa que o paciente tem é a sua fé. Nunca, como psicólogas, tirem isso de um paciente. Porque é a única coisa que mantém ele ali, né? Me lembrei dessa frase, assim. E é muito isso que eu acredito, né? A gente precisa recorrer a algo quando... Infelizmente, muitas vezes a gente recorre quando a gente perde, né? Eu acho que esse é o nosso principal missão aqui, né? Mostrar para as pessoas que não precisa ser só na perda, mas que isso pode ser uma força, né? Que inclusive nos potencialize para algo melhor. Mas, efetivamente, muitas vezes é só isso que a gente tem, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo. Ó, acho que entrou uma pergunta. Gente, tá tudo diferente. Apareceu para ti aí um ponto de interrogação num balão? Não. Não. Tá. Ah, tá. Não, é um bom dia. Tá, tá diferente, a gente está se adaptando. Seguimos. Então, e até em referente a isso que tu tá falando, né, Fê, assim, eu acho que também é importante a gente também diferenciar que a psicologia, né, da religião, da espiritualidade, ela não é a gente fazer religião, né, e eu acho que isso que, né, ainda vai levar um tempo, né, para, né, as pessoas entenderem e até as faculdades, né, poderem, né, também ver melhor isso, assim, para poder, né, dar uma orientação, né, para os alunos e tudo, né. Então, assim, a psicologia da religião, ela não é a gente fazer religião, né. Então, eu acho que isso é algo que é importante, mas o que é isso? É a gente poder estudar o ser humano como um todo, a sua subjetividade, que se a religião, ela está tão incluída, ela está tão, né, interligada com o ser humano, porque pensa, né, 94%, né, das pessoas têm alguma religião, espiritualidade, né, então, assim, a gente precisa, de fato, estudar isso, né, e entender essa subjetividade e entender, né, o porquê disso faz sentido, né, como um todo. Claro que, né, até aquilo que eu escrevi para ti, né, sobre o coping positivo e o coping negativo, que a gente também não pode deixar de considerar, né, Fê, assim, que a religião pode também ter os seus aspectos negativos e uma influência negativa na vida das pessoas. Então, é importante sempre a gente diferenciar isso com o paciente também, né? Que seria o quê? Por exemplo, quando o paciente está se culpando, né, se punindo, né, quando entra coisas muito... uma influência muito negativa nesse sentido, né? Então, e até negando, né, Mel? Até negando uma realidade por entender que é uma pessoa protegida, blindada por Deus e tal. Então, comigo nada acontece porque Deus está no comando, né? Então, assim, acho que a negação também, às vezes, de uma realidade também pode prejudicar. Assim como tudo na vida, né? A dosagem das coisas é o que efetivamente a gente tem que cuidar. O que a minha mãe tá trazendo aí? Que os próprios médicos apostam que a fé ajuda. E tem pesquisa sobre isso já, tá? A influência da oração, a influência da prece, né? Nos Estados Unidos, né, eles... A primeira via, né, de tratamento do paciente é a medicação e a segunda é a oração, né? Então, eles incentivam que o paciente, né, ore para, né, façam grupos, né, grupos de oração, grupos de prece para poder... Sim, tem algumas imagens rolando dos médicos ajoelhados, né, as famílias assim mobilizadas nesse momento, porque todo mundo está sendo afetado de alguma forma nesse momento, né? Ou a gente tem algum conhecido, ou tem algum familiar. Então, a gente está tendo pessoas muito próximas, né? E eu já participei, nesse momento, de 3 grupos de orações. Eu, Fernanda. Né? Nos mesmos horários, lá com a minha Nossa Senhora Aparecida, que é, né, com quem eu converso, com quem eu tenho minha conexão. E os 3 grupos de orações, e isso a pesquisa já comprovou também, né, Mel? Essa influência positiva e o quanto o paciente sente, né? Fizeram estudos que o paciente sente essa energia e essa vibração. Sim. E foi um momento muito bonito. Tem estudos também sobre milagres também, né? E foi um momento muito bonito, assim, que a gente efetivamente se conectou como seres humanos. Eu acho que essa também é uma missão, né, da questão da espiritualidade em si, da gente se olhar como pessoas e principalmente se conectar com essa força do amor, que é aquilo que, quando a gente precisa, a gente junta as mãos ou a gente dá as mãos, né? Então, assim, acho que isso também é importante, que essa posição emblemática dos dar as mãos, que a espiritualidade também traz, né? Deixa eu ver o que a Tami comentou.
Com certeza, sempre se complementaram. Sim. E isso, né, Fê, assim, é bem interessante porque é justamente o que traz essa conexão um com o outro. Ainda que também, né, assim, eu entendo que essa questão da espiritualidade, quando é um momento muito de estar consigo mesma, sabe? Ou consigo mesmo, né? Então, assim, é um momento muito de que a gente está com a gente, é um momento que a gente conecta, que a gente reflete sobre algumas coisas, mas o quanto, né? Então, isso é um ponto que também, né, existe, mas justamente, né, essa sensação, assim, de eu estou com o outro, nós estamos juntos, né, que traz muito, né? Então, mas fora que também, né, tem estudos, né, científicos sobre isso também, sobre, né, o que o cérebro, né, mobiliza também, porque, né, na modificação das nossas sinapses, por exemplo, a meditação é algo que também, né, influencia nessa Uhum, mudança, né, então a fé, a oração, milagres, né, que muitas vezes, né, acontecem também, né. uhum. Perfeito. Pode falar. Pode ir, pode ir. Hoje eu tô entregando para ti, porque afinal de contas, né, Mel, tu tem um curso aí para nos agregar. Então, até falando um pouquinho sobre isso, né, Fê? E assim, da nossa história, como que isso começou, né, que tu trouxe, né, foi muito essa questão, assim, né, de que a gente conversava, porque a gente se questionava, e eu acho que muito isso também, assim, né, da gente querer entender o ser humano e como que isso não está incluído, e para mim isso sempre foi algo que me mobilizou muito, assim, me desacomodou muito, né, como que, né, se a gente é um todo, como que a gente não estuda isso, como que a gente não fala com o paciente sobre isso, e não sei se tu lembra, né, Fê, mas o meu primeiro contato bem solitário, né, foi o meu TCC, né, Sim, óbvio que eu que lembro, eu, fui contigo. que eu fiz, né, uma pesquisa, né, sobre como a religião influenciava nos pais que perderam seus filhos lá no Vida Urgente, né, que é uma fundação Uhum, em Porto Alegre que acolhe os pais que perderam seus filhos em acidentes de trânsito. Então foi bem interessante, mas foi uma coisa muito, né, eu ali, porque não tinha muito, né? A faculdade não dava esse suporte, os sim. professores não Uhum, entendiam muito, né? Mas sempre fui, né, atrás disso, né? E depois tive outras experiências, até que eu cheguei e encontrei o grupo aqui da USP, né, da psiquiatria da USP, né, que eu fiz um curso sobre cuidados, né, como cuidar de um paciente, né, como cuidar dessa parte espiritual, né? Então tem toda uma ênfase, né, e tem técnicas, né, para isso, né? Então eu só queria trazer isso porque até se profissionais da saúde se interessarem, a gente também pode, né, conversar depois de ver alguma coisa até para, né, trazer um uhum, pouco isso, assim, né, de como que a gente aborda com o paciente, como que a gente trabalha com o paciente, né, porque uhum, isso já está sendo estudado, são pesquisas bem, né, sérias, né, então, né, uhum, é interessante a gente saber que, né, as coisas estão caminhando, né, e uhum. apesar, né, da gente às vezes não ter muito contato, mas se a gente colocar na plataforma da PubMed, existem mais de 30 mil artigos sendo estudados, já concluídos, sobre espiritualidade. Então, se tu colocar a palavra espiritualidade, né, tem muita Uhum, gente pesquisando sobre isso também, né? Muita. uhum. Ah, isso é ótimo, né? Isso é ótimo porque a Sim. gente sai do campo do achismo e vai efetivamente para a ciência e aquilo que a gente comprova não tem questionamento. Isso a psicologia positiva ensinou e é muito importante a gente trazer. Mel, acho que as pessoas assim talvez estejam um pouco curiosas. Óbvio que a gente. Tá, depois eu leio aí. Que a Aham. gente não vai dar o caminho, porque na verdade esse caminho ele tem que ser. O caminho se faz caminhando, né? Essa é a frase que eu falo com os meus pacientes. Olha, o caminho se faz caminhando. Vai te descobrindo, vai vendo o que faz sentido para ti. Mas neste momento, assim, quais são os papos que tu tá tendo, por exemplo, com os teus pacientes? O que tu tá orientando para este momento pelo viés da psico e da espiritualidade? Uhum. Primeiro, assim, né, Fê, eu acho que a gente tenta entender, né, e esse né, isso é estudado também, assim, é que a gente precisa entender como que é, como que é isso pro paciente, né? Então, assim, o que faz sentido para ti? Qual a experiência, qual é a tua história em relação à religião, à religiosidade, à espiritualidade?
né? Então, primeiro a gente entra, né, para fazer uma investigação nesse ponto, né? E aí, a partir daquilo que o paciente nos traz, porque às vezes, né, muitas vezes, um paciente que às vezes chega deprimido, com muita ansiedade, a pessoa está totalmente desconectada de si mesmo e, inclusive, dessa Sim, parte. desse algo maior. Então, a gente precisa entender para aquele paciente o que faz sentido para ele. E aí a gente, né, faz essa orientação no sentido que a pessoa busque e tente resgatar com ele, né, aquilo que, né, a crença dele, né? Então, é como eu falei, né, a gente não faz religião, né? A gente não vai dizer, olha, eu acho que tu tem que ir em tal lugar. Faz isso, não. faz aquilo. Não, né, não tem como. Seria antiético, né? Sim, embora que sabemos que é o que as pessoas buscam, né? Os milagres, né? A mágica. Porque esse processo, né, Mel, da autodescoberta, ele também é doloroso, né? Quando a gente olha pra gente e entende que a gente se boicota, que eu posso fazer um esforço para me conectar, sei lá, eu, com a minha fé, com a minha religiosidade, mas eu não faço, porque a nossa tendência natural é ficar na dor, né? A nossa tendência natural é ficar no sofrimento. Então, aquilo que a gente tem que colocar energia para dar certo, geralmente a gente quer encurtar esses caminhos. Né? Então, assim, por isso que eu falo que é importante a gente sempre lembrar dessas emoções positivas. Né? Onde é que está a tua gratidão? Né? Com o que tu agradece? O que te conecta? Onde é que estão as suas atitudes amorosas contigo, com a vida, com as pessoas? Né? Então, assim, por isso que as emoções, elas são importantes, porque é muito mais fácil a gente achar as emoções, né? É mais fácil a gente se conectar com o que a gente sente, né, efetivamente, do que com a gente pensa. Porque a gente boicota os pensamentos, né? Sim. Então, abrir esse espaço, né? É um momento, né, que, assim, que a gente precisa se desacomodar, sair daquele lugar de onde a gente está. Então, assim, né, às vezes o paciente precisa fazer vários movimentos de mudança, né? E esse é um deles também, né? Então, assim, né, a pessoa precisa, né, buscar esse caminho. Mas é claro que com a ajuda, com a nossa orientação, com a gente conversando sobre isso, as coisas, né, ficam mais claras e a gente também trabalha, né, toda a questão assim, por que a gente não está conseguindo ir, né? Então, por que a gente não está conseguindo ir sozinho, né? Então, né, a gente precisa, né, do outro para encontrar esses caminhos, né? Sim. Deixa eu ver a pergunta da Natália, que ela botou que está respondida, mas deixa eu ver se a gente tem alguma coisa para... Eu posso procurar o tratamento da minha espiritualidade através de um psicólogo? Eu acredito que a espiritualidade é muito ligada ao modo de viver e ver a vida. Quer responder? Não, pode ir. Sim, claro, com certeza, porque, né, a espiritualidade é algo que é mais uma, né, das coisas que a gente pode sim e deve falar, né, nos nossos processos terapêuticos. Então, a gente vai conversar sobre isso, conhecer, né, o que né, faz sentido. Exatamente, qual é o caminho, né, como esse paciente caminhou, né, qual foi a trilha dele sobre isso, né. Então, a gente vai conversar sobre isso, né, obviamente, e encontrar a melhor forma. E claro que a gente sempre avalia isso também, né, porque, como eu te falei, precisa ser avaliado sempre como a religião está influenciando, né, de forma positiva, de forma negativa, né, porque tem muitos e muitos casos, né, que influenciam de forma negativa, e isso, né, traz um prejuízo, às vezes até na parte, né, até na saúde física do paciente, né, então, sim, tem uma interferência, né. Complementando um pouquinho a pergunta da Natália pelo viés da minha abordagem, a espiritualidade é uma força. Sendo uma força estudada pela ciência, sim, a gente trabalha, porque a psicologia positiva comprovou a importância da questão da espiritualidade no nosso dia a dia, nesse viés dessa transcendência, desse espaço de estar consigo, de ampliar a consciência, e isso, obviamente, dentro do que o paciente acredita, né, dos rituais, alguma linha que ele siga, complementa, é uma soma. Como sendo uma força, né, Mel? Todas as forças são possíveis de serem desenvolvidas. Sim. Então, se dentro do meu via a força da espiritualidade é minha última, nada impede que com boas escolhas, né, traçando essas rotas, ela possa se tornar uma força mais significativa e mais importante. Então, é importante, acho, também a gente trazer isso. Não quer dizer que eu não faço, né, as minhas conexões, eu não crio espaço para isso, que eu não possa começar a fazer, que eu não possa começar a ampliar o meu repertório para isso, e principalmente começar a abrir espaço de como que eu me sinto, né? Onde que esse caminho tá me levando, né? Então, dentro das minhas sessões, eu trabalho como uma força,
e que ela pode levar, como todas as forças, levam a mais felicidade, maior bem-estar. Mas a gente também trabalha isso, Mel. Uma força mal utilizada ou utilizada na sua potência máxima, ela também pode nos trazer prejuízos. Então a gente também Sim. avalia isso. E isso, Fê, tu aborda na sessão? Tem algum exercício, alguma coisa? Eu aplico o VIA, que é um teste que está disponível, todas as pessoas podem fazer, quem quiser fazer, né, para conhecer suas forças. É só jogar no Google VIA, VIA, Forças e Virtudes, faz um teste. Muito assim, a gente tem que ser muito verdadeiro. E ali esse teste vai dar, então, as 24 forças que todos nós temos. Eu tenho, tu tem, todo mundo tem. As 5 forças primeiras são as forças que neste momento a gente está utilizando mais. Não quer dizer que as outras forças a gente não tenha, mas a gente não está utilizando. Quanto mais a gente criar estratégias para potencializar essas 5 forças primeiras, que são naturais em nós, flui, a gente não precisa forçar, tá? Mais felicidade, mais conexão, mais propósito, mais bem-estar. Mas, por exemplo, uma das sessões mais adiante, assim, que eu faço, eu digo para o paciente, escolhe 5 forças que tu quer potencializar. E aí a gente cria as estratégias para isso muito pelas escolhas dele. Né? Então, por exemplo, Mel, assim, para explicar um pouco esse conceito de transcendência que está dentro da espiritualidade, né? A virtude da transcendência que leva para a espiritualidade. Uma das outras forças é a apreciação da beleza, que é a minha força número 3. Para explicar um pouco esse conceito de transcendência, né? Eu, às vezes, estou lá no consultório e paro um beija-flor. Eu entro nessa batidinha das asas do beija-flor, eu me conecto com aquilo e isso faz eu transcender. Então, quando a gente fala de transcendência, a gente tem a espiritualidade, a gratidão, a apreciação da beleza, nos eleva, nos tira de um espaço do aqui e agora e me leva para aquele lugar. E a espiritualidade, ela está exatamente nesse contexto, pelo que a gente acredita. Sim. E tu sabe que essa é uma das perguntas também da anamnese espiritual, né? Que a gente faz com os pacientes, né? A gente pergunta sempre assim, se o paciente já teve algum tipo de experiência espiritual, né? Porque é difícil quem não teve, né? E não, a experiência espiritual não necessariamente é tipo, tu vê um espírito, né? Exatamente isso que tu falou. Então, isso é uma experiência espiritual, entende? O momento ali que tu tem uma conexão, que tu sente algo maior, que tu sente Deus, que tu sente, né, aquilo que tu acredita de alguma forma, né? O contato com a natureza, né? Então, certamente todo mundo tem, né, ou já vivenciou algum tipo de experiência espiritual, só que muitas vezes não sabe o que isso significa, ou, né, está desconectado, né? Então, é algo bem interessante também, porque... Né? Sim. Que são os caminhos, né, que nos levam. Eu gosto muito disso. Gente, perguntas, dúvidas, questionamentos? Tá dando ok aí, Mel, no teu checklist? Deixa eu dar uma olhadinha, mas eu acho que eu já falei bastante coisa, tá, Fê? A questão assim, que eu acho bem interessante, só a gente, né, trazer um pouquinho, assim, que é a questão, assim, de como ainda os profissionais da saúde, em geral, né, tem uma dificuldade de como abordar, né, então isso que é algo que é importante também, a gente saber ou ter o conhecimento que já tem técnicas para como abordar e como trabalhar isso com o paciente também, né, então, né, é algo que... Sim, buscar, então, esses recursos, né, como uma dica. Sim, já tem pesquisa sobre isso. Essa anamnese espiritual, por exemplo, qualquer profissional da saúde pode utilizar e ela está disponível na internet. E se alguém quiser, também depois eu passo o linkzinho também. Tá, muito legal. Bom, acho que antes a gente abrir para as perguntas, acho que a gente pode dar a nossa notícia, né? Vamos lá. Então, assim, gente, eu e a Mel, a gente tem um propósito muito claro, né? Isso é uma coisa também, Mel, que eu acho muito legal a gente falar sobre essa questão do propósito, porque as pessoas levam isso também para esse caminho um pouco Madre Teresa de Calcutá, assim, né? Que a gente vai salvar a humanidade. E não é por esse viés, né? É muito por essa questão de encontrar aquilo que faz o coração vibrar. E isso também transcende, né? Isso também está conectado com essa integralidade. Então, a gente sempre teve como união, assim, da nossa amizade, a possibilidade de ajudar as pessoas o tempo todo. Então, isso é o que nos norteia. E a gente decidiu, né, juntas, nesse momento, abrir, então, um espaço para lives, que a gente vai
conversar com as pessoas no sentido de um dia antes, né? A gente vai lançar o tema que vocês querem falar, o que vocês querem saber sobre psicologia, e nós vamos estar juntas 1 hora abertas para conversar sobre essa temática, para conversar com as pessoas. Então é como se fosse uma sessão de terapia, obviamente seguindo toda a questão ética, online. E isso vai acontecer toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. Isso, amiga? Sim, isso, né? A gente estava conversando, né, sobre, né, porque é um momento, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente se desacomoda, mobiliza tantos sentimentos, assim, né? E eu acho que, né, conversando com a Fê, eu acho que, né, esse é um jeito, eu acho que também da gente, né, aliviar alguns sentimentos que às vezes a gente tem, né, no sentido assim de que a gente está ali, né, o que a gente faz para lidar com tudo isso, com todo esse sofrimento. Então a gente também quer abrir esse espaço de ajuda também, né, para a gente poder, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho também, né, que é importante assim que as pessoas mandem porque é importante a gente falar o que as pessoas também estão precisando nesse momento, né? Então, né, eu acho que é importante que as pessoas mandem, né, o que tem interesse, sobre o que querem falar, né, que a gente vai falar sobre isso, né, para atender bem, né, a demanda, né, das pessoas, né, nesse sentido. Vamos ver o que vai acontecer, né? Estamos abertos. Agora não é caminhonete terapia, né? Live terapia. Verdade, nós fazia carona terapia, né, amiga? Carona terapia. Isso é um tempo bom. Gente, perguntas, dúvidas, aproveitem que a Mel, assim, acho que tem muito a agregar em relação a esse assunto, né? Hoje eu tô de total coadjuvante, porque efetivamente muito legal, né, essa tua busca e esse curso que tu foi fazer, porque amplia não só uma opinião, mas também um repertório, né, de abordagem, de conhecimento. Falem um dia sobre crianças na pandemia, ok? Muito interessante, vamos falar sobre isso. Muito legal. Com certeza. E tem tanta coisa, né? Tem. Tanta coisa acontecendo nesse, né? Muito complicado tudo isso. Mas vamos falar sim. Já vamos anotar. E isso também, né, Fê, que a gente está falando, eu acho que também uma dica, assim, até para os pais, né, também, assim, nesse assunto que a gente está falando sobre espiritualidade, né, o quanto é importante também as crianças os pais falar abertamente com as crianças, já ir, né, trazendo esse conhecimento desde pequeno, porque isso ajuda tanto, né, na questão, assim, porque o mundo que a gente vive é um mundo tão complicado, né, porque, né, tem violência, né, tem agressão. As pessoas, eu acho que muitas vezes também, assim, né, não sabem muito bem como viver, não sabem como se comunicar. Tantas coisas, assim, né, que a gente vê nesse mundo que a gente vive, política, né, todos esses aspectos, assim, né, que às vezes parece que a gente está vivendo uma guerra. Né? Então, eu acho que é muito importante também os pais, né, que tiverem esse conhecimento, né, que tiverem esse interesse, já vão trabalhando com seus filhos desde pequeno, né, a espiritualidade, a religiosidade, seja, né, a religião, o que fizer sentido para cada um, mas como é importante também, né, que as crianças né, já introduzir. Vão aprendendo isso já desde pequenos, Tá começando a entrar perguntas aqui. A minha mãe perguntou se tu tem um exemplo concreto de aplicação deste assunto no consultório. E aí depois a gente vai pro próximo. No sentido... Sim, eu sempre tento trabalhar. Como superar a falta de viajar na pandemia? Isso eu não sei responder. Não superei. Verdade, nem eu. Não sei. Mas sim, a gente tenta... Claro, assim, no consultório, o que a gente, né, tenta, assim... Tem um exemplo, né, assim, de que eu acho que a religião, né, ou a religiosidade, né, para uma paciente que eu tô me lembrando, né, isso trazia um peso muito grande nas decisões dela, nas escolhas, né, que ela queria fazer e não conseguia fazer naquele momento, né? Então a gente foi o foco, né, da terapia em si foi justamente a gente trabalhar, né, toda essa questão da religião, da religiosidade, da espiritualidade, da paciente poder separar e tirar os pesos das punições, da culpa, para poder, né, seguir o caminho que ela queria seguir, né, e poder se encontrar nesse sentido, né? Então, né, né, eu apliquei a anamnese espiritual também, a gente conversava muito sobre isso, muito abertamente. E a paciente tinha muita consciência, né, daquilo que ela estava, né, sentindo e vivendo, mas não conseguia, né, mais desse aspecto negativo, né, da religião, né?
E ela não conseguia mesmo tendo consciência, é muito difícil, porque aquilo ali tá muito preso, tá muito impregnado dentro da pessoa, né? Mas aí a terapia, né, ela foi voltada justamente para isso, e aí no final deu tudo Sim. certo, mas leva tempo, entende? Clarear um pouco os pontos, né? E observar de que forma isso influencia. Bom, vou trazer exemplos do que eu trabalho, né? Então, assim, acho que o mais importante de tudo, e aí é um olhar que eu tenho, eu instigo muito a questão da espiritualidade nesse contexto que a gente vem falando, de questionar com o paciente o que conecta ele, né? Então, tem muitos pacientes que vão pela questão bem da religião, né? Então, dos rituais, olha, eu rezo, eu oro, eu escuto mantra, eu escuto louvor. Não importa, na minha visão, efetivamente, o que especificamente, mas o como isso influencia na tua vida de uma forma positiva. Né? Então, eu questiono isso. Quais são os teus caminhos? O que tu busca? O que tu já faz que tu sente que isso faz com que tu te transcenda, né? Que tu eleve. E muitas pessoas trazem, assim, o quanto negligenciam, buscam somente através da dor. Então, quando eu estou sofrendo, eu busco esse algo maior, eu rezo, eu oro. E aí a gente trabalha muito isso, até pelo contexto da psi, né, Mel? Do quanto que a gente tem essa identificação com o sofrimento, inclusive por um movimento inconsciente, né? Inconscientemente a gente está nesse sofrimento. O nosso cérebro, ele é preparado para a guerra, né? Exato, né? Então, assim, e o quanto as boas escolhas e criar essa rotina, esse hábito de abrir esse espaço. Então, pode ser através da oração, pode ser através, né, de escutar um louvor, de ir numa igreja, da meditação, de ir lá na casa espírita, no centro de Umbanda. Não importa muito o como. O importante é a forma com que isso te eleva e o quanto isso te ajuda positivamente. É nessa forma que eu trabalho. Mas, assim, acho que nós duas temos esse ponto em comum de trazer isso para dentro do consultório. Então, eu trago isso para dentro do consultório o tempo inteiro. Né? Então, assim, do nosso jeito aí, né? Do nosso jeito, e não dizendo efetivamente o que tem que fazer. Claro que a meditação, por exemplo, né, Mel, é comprovada cientificamente os ganhos. Então, a meditação é importante para que a gente possa abrir esse espaço do ouvir, do se acolher, do estar com a gente. E aí, depois, a gente pode buscar. Eu, por exemplo, não tenho uma religião que me defina. Né? Eu tenho a Nossa Senhora Aparecida, inclusive, como um amuleto aqui comigo. Mas eu acendo incenso, eu escuto um mantra. Em algum momento eu escuto o Padre Fábio de Mello, eu escuto um louvor. Eu tô lá no índice dos porcentos, que tem vários. Eu gosto de ler um livro espírita. Eu gosto de ler um livro espírita. Porque eu não consigo, isso é uma coisa da Fernanda, de que algo me defina. Eu sou muito aberta para as coisas. Então, aquilo que eu entendo que faz sentido para mim, eu vou lá e faço. Né? Mas eu nunca deixo de ter o meu ritual. Então, isso é bem importante. É dessa forma que eu trabalho no consultório. Tá? Sim, sim. Vamos ver que tá entrando coisas aqui. Tá. Tá, da minha mãe já foi. Falar de idosos na pandemia. Pode deixar, Jenny, que a gente organiza isso. A espiritualidade precisa estar ligada a uma religião? Não precisa. Tá. Como levar a espiritualidade para crianças sem direcionar uma religião? Então, não, a espiritualidade ela não está ligada com a religião, porque é justamente aquilo que é o que existe dentro da gente. Então, assim, a melhor forma, né, é claro que tem que, né, ver o que os pais acreditam, né, mas é ensinar justamente para as crianças aquilo que tu acredita. Então, assim, por exemplo, seja um momento de, né, explicar, tem que ver o que faz sentido, mas, por exemplo, se a pessoa acredita em Deus, né, falar sobre isso e falando na linguagem da criança, porque é sempre importante, né, quando a gente vai conversar com a criança, a gente falar na linguagem dela, conversar algumas coisas, perguntar para ela, porque isso às vezes também, né? Às vezes as crianças é que ensinam a gente. Né? Então, às vezes eles já vêm com uma carga também de coisas que já sabem, né? Então a gente perguntando também o que a criança sabe sobre aquilo, né? Ter um diálogo mesmo, né? Mas eu acho que, obviamente, não tem como fugir disso, que os pais vão influenciar os seus filhos de acordo com aquilo, com as crenças que eles têm, né? Então, e não tem nenhum problema, né? Desde que seja bom, né? Que isso vá sendo conversado dessa forma. Então, né? Com conversa, perguntando o que a criança sabe, o que ela entende, no tempo dela, numa medida que tá de acordo com a idade dela também, né? Perfeito. Então, livrinho é legal, né? Também música, louvor, né? Tudo isso, né?
Bem legal. Falo sobre uma energia maior, uma força maior, mas para eles é difícil entender sem visualizar algo. Sempre aprenderam a ver para acreditar. É que isso vem a questão da transcendência, né? Não é mensurável. Aham, exato, exato. Por isso que quando a gente fala de espiritualidade não é algo concreto. Ainda que, né, a gente tá... O ser humano ele precisa ver para crer, né? Ser São Tomé. Mas, então assim, eu acho que conforme, né, esse avanço das pesquisas, a gente vai ver para crer. Ainda que às vezes a gente, né, mostra assim, olha, tem uma pesquisa que já está comprovando, por exemplo, a existência de vida após a morte, então já tem pesquisa sobre isso, né? Então, mesmo que às vezes a gente fale isso, às vezes a pessoa ainda assim não acredita, né? Então, né? Por isso assim que a espiritualidade é algo que tem que ser sentida, né? É essa, né, conexão, né? Com... Sim, por isso que a gente fala de associar as emoções, porque as emoções a gente sente. Então, assim, se a gente, né, o caminho para isso é se conectar com as emoções. Então, o que que tu sente, por exemplo, o que que te faz sentir amor? Né? Por exemplo, eu me faço sentir amor e a presença de Deus, por exemplo, agora, nesse momento, um monte de passarinho tá voando aqui na minha frente. Isso para mim me conecta. Acho que trazer um pouco disso, quando eu acho que ela tá falando em relação a crianças, trazer um pouco disso, né, o que transcende, né, a natureza, um pôr do sol, né? Eu acho que também ampliar um pouco esse repertório para ver através, acho que é isso que ela tá pedindo, através da natureza ou de outras coisas que existe esse algo além, né? O próprio, né? O que faz um dia, o que faz daqui a pouco ser a noite, o próprio ritual da natureza, né? Uma hora tá quente, uma hora tá frio, uma hora chove, uma hora tá calor. O mar. Isso, ciclos, né? Aquilo que a gente não controla, mas que existe. Eu acho que eu ia um pouco por esse viés, assim. Eu iria por esse viés. A Ediele perguntou, não existe religiosidade certa? Existe o que faz você bem. Seria isso? Sim, exatamente. Né? Porque também... Não, e assim, né, Mel? Se tu te encontra dentro do espiritismo, por exemplo, tá ótimo. Tu encontrou o teu caminho, vai por aí, né? Então, assim, é importante falar isso. A gente não tira aquilo que é da escolha da pessoa por identificação, por valores, por crença. Mas acho que abrir o espaço para essa descoberta, que pode ser através da religião, ou pode ser através, por exemplo, desse momento em que a gente abre esse repertório, assim, né? Ou da meditação, ou de algum outro ritual que tu faça que faça sentido para ti. E eu acho também um outro ponto, né, Fê, que a gente tem uma cultura muito, né, assim, em relação assim, à divisão. Tudo, se eu gosto do preto, né, eu tenho que odiar o branco, né? Se eu gosto do vermelho, né, tu tem que gostar do azul. Né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa também, assim, né? Porque são identificações. Eu posso me identificar com a religião tal, o fulano com a outra, tu com a outra. Eu gosto mais de meditar, eu gosto de cristais, né? Eu gosto não de ir lá todo domingo às 10 da manhã na missa. Então, assim, uma coisa não precisa necessariamente excluir a outra, né? Porque é uma tendência que a gente tem também, né? Nessa nossa cultura muito, né? Sim, até de um pensamento dicotômico, né? Ou é isso ou é aquilo. Mas e não existe outra possibilidade? Sim. Bom, a Mitty botou, penso que é por isso que algumas pessoas rejeitam religiões, pois são caixas fechadas e muito de nós já são multi em vários aspectos da vida. Não conseguem se encaixar em uma doutrina restritiva. Sim. E aí, o importante também é a pessoa, né, trabalhar a sua espiritualidade. Quando, né, a pessoa sente assim, trabalha a espiritualidade. Não precisa a gente estar necessariamente encaixado em uma religião, né? Mas desde que a gente busque isso também, né? Então, né? Perfeito. Tua mamãezinha deu um bom dia para nós. Bom dia. E entrou uma pergunta ali, psicológico é só tratado com remédio? Não, nós não tratamos remédios. A gente encaminha, né, para quem faz isso. Então, quem passa a medicação é o psiquiatra, né? Mas a gente pode avaliar se existe uma necessidade, às vezes, que alguns pacientes, né, precisam, né, e a gente faz o encaminhamento para o psiquiatra, né? Então, esse é o nosso trabalho. Com certeza.
É isso, gente. Olha, completamos 1 hora certinho. Mais alguma pergunta, questionamento, alguma coisa que a gente possa agregar nesse momento? Ou encerramos por aqui? Nossa, passou rápido, né? Voa, guria. É muito rápido. Então. Beleza, acho que é isso, né, Mel? Uhum. Então estaremos na próxima sexta-feira, às 11 horas. Sim. Depois a gente vai... Eu vou criar, acho que um cardzinho pra gente sempre ter, ó, próxima live e tal. Sim. Coloquem aí os temas. E a gente possa, de alguma forma, estar mais próximo e de uma certa forma, também trazer o nosso conteúdo, a nossa entrega, um bate-papo que possa agregar aí na vida das pessoas. E mandem, né? A gente já tem um tema, né? Das crianças, né? Na pandemia. Crianças, idosos. Vamos, né? Mandem as sugestões, mandem que vocês, né, estão sentindo nesse momento, assim, necessidade, né? O que querem saber, ajuda em quê, né? Então, eu acho que a Veridiane, amei a live. Um beijo, saudades. Pacientinha. Querida. Gente, então assim, estejam com vocês, abram espaço para que vocês possam se escutar, se perceber, se é escutando um mantra, se é escutando um louvor, se é olhando o céu, se é estar com a velhinha e a tua santinha na mão. O importante é que tu possa ir te experimentando, né, Mel? E abrindo o espaço para esse algo maior. Eu venho falando muito, assim, com pessoas muito próximas que estão perdendo, né, entes queridos, assim. E eu digo, gente, existe um mistério que a gente ainda não desvendou. Mas não teria sentido a gente viver essa vida se não tivesse algo muito maior por trás disso tudo. Né? Então eu me conecto muito com isso. Nenhuma folha da árvore cai sem ter o sentido de naquele momento ela cair. Então acho que quando eu penso em espiritualidade vai para esse olhar. A gente precisa confiar na vida. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes. Confia na vida. Né? Confia nas coisas que acontecem. E que a gente possa abrir esse repertório para que a gente possa, então, criar essas estratégias de transcender da forma com que cada um entende que seja, né, o seu melhor. Para mim é isso. E o que eu acho também, né, assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? A gente está vendo um luto, né, eterno. A gente ouve assim, fulano, né, faleceu, fulano perdeu, fulano... tipo assim, parece que normalizou a morte, né? Nessa intensidade, né? Porque, né... Então, assim, o que eu acho, assim, é importante a gente também, nesse momento, a gente precisa se permitir sentir, né? Porque eu acho que tem horas que a gente fica para baixo, né? Tem horas que a gente fica assustado, a gente fica com medo, né? Então, assim, a gente precisa se permitir sentir esses momentos, mas muito importante também tentar, né? Sente e sai disso, sabe? Tenta te conectar exatamente com o que a gente está falando, com a espiritualidade, ou com o que fizer sentido, mas faz esse movimento, sabe? Assim, de poder sair disso, né? Porque para ter um equilíbrio, entende? Então, assim, sente um pouco, mas busca alguma coisa para ficar melhor, para sentir, né? Até que isso, né, passe. E eu acho que a gente também tem que ver como que vão ficar as coisas depois, né? Então, exato. Né? Muito importante. A permissão do sentir é a primeira fase da elaboração, né? Não acontece antes disso. E uma coisa acho também importante, se não conseguir sozinho, e muitas vezes a gente não consegue sozinho, claro, saiba pedir ajuda. Né? Sim. Tem muitas pessoas aí dispostas a ajudar, e as lives, por exemplo, é um caminho, não substitui um processo terapêutico, mas já é um passo. Né? Então, assim, é isso que é importante. A gente só se cura através do outro, não existe, né? É difícil ficar bem sozinho, né? Então tá, muito obrigada. Hoje a atividade do Grupo Florescer era fazer uma videochamada com alguém que você gosta muito, né? Então eu já cumpri a minha tarefa. Hoje eu botei no grupo, eu disse, gente, vou fazer uma videochamada com a minha melhor amiga, né? Uma pessoa que a gente nunca se desconectou. E isso também faz a gente transcender. Isso também faz a gente sentir todas as emoções positivas e acreditar que a gente não tá sozinho, que a gente tem o outro. E isso também tá conectado com esse algo maior. Né? Então, quero te agradecer muito pela parceria. Então. E por quem ficou com a gente. Então. Eu também, né? Agradeço, né? É isso, é muito, né? Esse contato, né, da gente traz muito né, uma energia positiva. Eu acho que é algo assim que também a gente, né, com o outro a gente também, né, assim, se conecta e é alguém, por exemplo, né, tu é alguém que, né, pensa muito parecido comigo, né? Então, muito bom. Que ótimo.
Então certo? tá, muito obrigada. Bom final de semana para todos. Fiquem aí com o que vocês acreditam, fiquem com Deus, né? Com essa energia. E que a gente possa confiar. Então, sexta-feira às 11, depois a gente já decide o tema, né? E aí a gente avisa o pessoal, tá? Tá bom. Beijo. Beijo. Muito obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Beijo. gente. Obrigada.